Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer a peste negra, também conhecida como peste bubônica, grande peste, peste ou praga. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Os historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu, porém, a mais aceita sugere que o lugar de origem foi a China. Durante muito tempo, a peste tinha atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por terra e por mar pelo Oriente. Antes de chegar na Europa, haviam outras regiões que haviam sido atingidas pela peste, como a Mongólia, parte da China, Síria, a Mesopotâmia e o Egito. A peste chegou na Europa a partir dos portos no litoral do Mediterrâneo. Em 1347, a doença chegou a Sicília, ilha ao sul da Península Itálica. Em 1348 chegou a Marsella, sul da França, e em 1349 alcançou Gênova e o norte da Itália. A partir daí se espalhou-se por toda a Europa. A doença era transmitida através dos ratos e pulgas, que estavam infectados com a bactéria Yersinia pestis. A pandemia surgiu através dos comerciantes, principalmente os genoveses, pois eles traziam embarcações com especiarias da Ásia e nelas continham pulgas e ratos. Durante esse período, o mar Mediterrâneo era a principal via comercial da época, pois ligava os três continentes, a África, a Ásia e a Europa. Dessa forma, Gênova e Veneza, devido à sua localização geográfica, eram as principais cidades comerciais da época. A bactéria viajava alojada nos intestinos das pulgas que parasitavam os ratos e também outros animais, como os gatos e os cachorros. Porém, os ratos eram uma praga comum para a época e tinha em grande quantidade vivendo nos porões das embarcações. Assim que atracavam os navios no mar Mediterrâneo, os roedores espalhavam a doença pelos portos que chegavam, embora que no começo a disseminação fosse contida, se mantendo apenas na área costeira dos países, em outro momento começou a ser propagada. A enfermidade se espalhou extremamente rápido entre os humanos, e no pico da pandemia dizia-se que não havia humanos vivos suficientes para enterrar os casos fatais. Dessa forma, iniciou-se a transmissão da peste negra pelas mordidas das pulgas e ratos. Outro meio de contaminação era pela proximidade com pessoas infectadas, ou seja, o contato corporal, pela tosse, sangue, espirros, saliva, pus, entre outros. Contudo, naquela época, as condições da Europa medieval eram precárias. A população não possuía saneamento básico, como água encanada, coleta de lixo e muito menos rede de esgoto. Com a calamidade da saúde pública e higiene, a doença se proliferava de forma mais rápida e para outras regiões. No início, era somente na área urbana, porém, com curto tempo, ela chegou nas áreas rurais. A sociedade tinha o costume de descartar os lixos domésticos pelas janelas, assim como as próprias fezes. Com o intuito de retirar os resíduos e os dejetos espalhados pelas residências e ruas, as pessoas criavam porcos para que eles comessem os detritos. Esse cenário servia para a multiplicação dos roedores e pulgas. Os sintomas da peste negra costumavam aparecer entre 3 a 5 dias, porém, as pessoas infectadas não resistiam e morriam logo em seguida. Não havia tratamento específico naquela época. Os principais sintomas da pandemia eram mal-estar, dores musculares, convulsões, febre alta, pressão arterial baixa, bubões, bolhas de pus ou sangue que apareciam no corpo. Com o tempo, sem tratamento, essas bolhas tornavam-se feridas, o que intensificava o contágio, hemorragia, manchas pretas pelo corpo, por esse motivo o nome da doença é peste negra, intolerância à luz, expectoração, tosse com sangue, dificuldade na fala, frio intenso,
falta de apetite, tremores, fadiga, aumento da frequência cardíaca e dor de cabeça muito intensa. Com a proliferação da doença, 1 a cada 3 europeus morreram. No século XIV, a Igreja Católica ainda predominava na Europa. Dessa forma, os fiéis procuravam a resposta na figura divina. Os padres abençoavam as pessoas infectadas, pois acreditavam que era um castigo de Deus e, consequentemente, eram os mais afetados por conta do contato direto com os fiéis infectados. Na época, não havia uma explicação para algo tão terrível que estava acontecendo no continente. A população trazia teorias estranhas para explicar os acontecimentos sangrentos, como o alinhamento dos planetas, que espalhavam as bactérias no ar, mendigos, ciganos, envenenamento da água feito pelos judeus, eram algumas das justificativas colocadas para tentar entender o que se passava. Na tentativa de conter a pandemia, surgiram os médicos da peste, pessoas que vestiam-se de preto e usavam chapéus ou gorros e máscaras que pareciam um bico de uma ave. Eles acreditavam que a doença era transmitida pelo miasma, que é o mau cheiro das coisas putrificadas. Por isso, colocavam essências perfumadas, pétalas de rosas, cravo, erva cidreira e outras ervas medicinais dentro das máscaras para não respirar o ar supostamente contaminado. Eles recebiam o pagamento para curar as pessoas das cidades que já tinham sido atingidas pela peste. Contudo, a maioria deles não eram médicos profissionais, mas tinham a liberdade de fazer o tratamento em busca da cura. Porém, o contato com pessoas infectadas também os matavam. A teoria mais popular de como a peste bubônica terminou foi a partir do momento em que foi implementada melhorias na higiene e nas medidas públicas de saúde. A primeira providência tomada foi a implementação das quarentenas. A população sadia passou a ficar dentro de suas casas, só saindo quando fosse extremamente necessário, enquanto os mais ricos e podiam bancar saíam das áreas mais povoadas e viviam em isolamento. Com os europeus reclusos, outra coisa que auxiliou no quadro de propagação dessa mazela foram as melhorias dos hábitos de higiene pessoal, e ao invés de enterrarem os corpos, eles passaram a cremar os falecidos, entrando em menos contato com a bactéria. A partir do momento em que as cidadelas passaram a ser limpas corretamente e o saneamento e o tratamento das águas foram implementados, foi a última e mais forte medida para que a enfermidade fosse extinta. Pois além das ruas, a água também era contaminada por dejetos humanos infectados. A Europa levou mais de 200 anos até que a Europa conseguisse restabelecer seus habitantes para um número anterior à peste. Atualmente, a versão da doença está erradicada. Contudo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 2010 a 2015 foram registrados 3.248 casos da peste negra pelo mundo, com 584 mortes. Porém, atualmente possuímos tratamentos muito mais fáceis de controlar e tratar os enfermos. O risco de contágio ainda existe, apesar de ser pequeno. Os lugares de maior concentração de casos são na África, Ásia e América do Sul, sendo que desde a década de 1990, a maioria das ocorrências foram na República Democrática do Congo e no Peru. Como consequência da pandemia, temos a ascendência da burguesia sobrevivente, a diminuição da produção e do consumo, a redução da população, as revoltas camponesas e a falta de mão de obra, que foi uma das mais importantes deixada pela peste. Sabe-se que a crise do feudalismo também sofreu influência, uma vez que os senhores feudais precisavam reforçar o compromisso com os servos, já que era a única forma de mantê-los trabalhando. Nos próximos vídeos, vamos estudar as cruzadas, o renascimento comercial e urbano e a classe dos mercadores, a burguesia. Então, pessoal, bons estudos, aguardo vocês, até a próxima!